não consegue entender, vamos lá. Cara, um presidente que não comprou as vacinas quando as vacinas foram ofertadas, um presidente que fez tudo durante essa pandemia para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde, um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis. Mentira. Tá? Em todo... Ah, como não, cara? Mentira. Como não? O Brasil é o único que está numa recessão econômica? É o pior nível de investimento. É a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Não aconteceu. O cara não ia deixar eu falar? Vai lá. Certo? A moeda que mais se desvaloriza no mundo. O PIB que mais cai no mundo. As pessoas vendo isso nas ruas... Ah, é mentira, né, cara? É mentira. Tá bom, Quanto cara. que foi caiu, que tá o PIB do Brasil que caiu? Ah, você precisa da colinha. Não, vamos ver Pega aqui, lá, cara. Vamos ver aqui, o aluno andoloide. Pega isso. Boa, beleza, vamos ver. aí. É isso mesmo, Vamos ver, cara. Tá aqui, ó. Essa é a desvalorização. isso mesmo. Essa é a desvalorização Quanto da que moeda caiu do brasileira. PIB brasileiro? Essa é a Qual que era a estimativa e desvalorização quanto que caiu? da moeda Me brasileira. Fala. Eu não te perguntei isso, do PIB. Quanto que era a expectativa de cair e quanto que caiu? Nosso PIB é zero, cara. Que zero? É 0, 1%, 2%. Ó, bicho. E a expectativa... Pessoal, você não sabe, mas eu vou te explicar. A expectativa era de cair 10%. Caiu 4,1%. É isso, Vejam galera. o seguinte. Olha só. Desvalorização da moeda em 2020. O Brasil está junto com Angola, Argentina, Zâmbia, Seychelles e Venezuela. É a moeda que mais se desvalorizou. É porque quando você vê o ranking no meio aí, né? Quando você vê o ranking do Brasil, o Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara. De todos. Esse aqui é o Brasil lá embaixo. E aí? E aí, mano? Eu acabei de te dizer. Você tá falando que o cara foi bem, então? Uai, peraí. O cara foi bem. Espera, durante a pandemia, você tem todos os países, inclusive todos os países não. A Argentina, por exemplo, teve um lockdown extremamente forte. Ela está colhendo os frutos disso agora. Se eu tivesse adotado melhor, quem que teve a autonomia sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. O presidente Bolsonaro nunca foi impedido. Foi. Nunca foi 17 impedido. de abril de 2020. Nunca foi impedido. 17 de abril de 2020. A partir Galera, do qualquer um OAB, pode pesquisar. A partir da OAB, eles pediram só me avisa, inoperância. Nicolas, quando você terminar. Eu vou terminar agora. Tá, aí eu já pediram passo a palavra. inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. No dia 15 de abril, eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado e município foi o prefeito e foi o governador. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. Qual município abriu? Ninguém abriu, por quê? Porque a decisão estava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas por estar surfando. Gente estava sendo presa Isso é absolutamente errado. Na praça Isso pública. É absolutamente errado. É absolutamente errado. E quem estava lutando contra isso? Isso é absolutamente então, o Sérgio errado. Moro estava calado. Inclusive, tomou um esporro numa reunião privada e que depois ele divulgou, achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que estava preocupado com as pessoas. Agora, você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente, sendo que foi retirada a autonomia dele? Tenha decência, Campeão, cara. Tenha decência. Então, Posso vamos falar? lá. Agora é o Nando. Vamos lá. Quando o Nelson Teich chegou para o senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em ivermectina. Deu certo. Vocês... Peraí. Vocês apostaram cloroquina, ivermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando o Nelson Teich chega com um plano de isolamento inteligente para o Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o Pazuello. E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia e nem mesmo
da vida das pessoas. Então o que você diz, cara, Não dá é o pra seguinte... me interromper. Não, isso é beleza, mentira. mas Mas é que calma você aí, calma aí, guarda calma o que você tá aí. falando aí, depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, calma aí, calma aí. calma aí. Eu não trouxe Exatamente. colinho. Então o que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok? Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos. Não foi. Certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem aí em casa, pessoal. É mentira. seguinte, O maior plano de infraestrutura da história da humanidade é Cara, agora. não. É assim. Você tá... Mano, tá aqui. Pesquisem aí. Fundação Getúlio Vargas. Se dobrar os aportes, país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento. Vocês podem pesquisar aí em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo Não mais. falei isso. Cara, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o Pronamp, cara. O Pronamp conseguiu, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Ele pediu pra alguém ficar dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Tem algo pior do que você posso parar falar de ou não? sustentar? Não, peraí, deixa aí. Posso falar ou não? Mas bota um tempo aí então. Tá Ele falando fez tem 2 minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. É Você falou muito mais, cara. Tirar o trabalho de... O que é pior do que tirar o trabalho de alguém, só não? só deixa ele terminar e você vai ter Ele vai fez muito até pior do terminar. que isso, cara. Muito pior, tá. Ele não só não viu nada da economia, como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia. Ele está, inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora, para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, a bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motociata e Não cada falei um isso. de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais, milhões de reais, perdão, 3,6 milhões para cada motociata que o cara ia fazer. Terminou, Então é o vai falar seguinte, cara. mais. Então, não, calma aí, cara. Não, calma aí. tô à vontade Tá? aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso, governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O Pronamp foi um programa, para quem está querendo entender, o Pronamp serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira, a que mais se desvalorizou. O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso. E o cara tá falando que o Você é cara é bom. mentiroso. E que o cara não O erra. cara é bom, agora sim. O cara é bom, o cara é muito bom. Então vamos lá, galera. Terminou? Vai, pode falar. Terminou? Olha só, Vamos lá, Nicolas. emendas discricionárias. Terminou, terminou ou não terminou? Calma aí, só um instantinho. Ah, entendi, mais um Beleza, instantinho. Aí você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma. Beleza. Não, mas depois você vai ter Não, tempo. eu falei na moral, pode Beleza. ficar à vontade mesmo, ué. Beleza. Eu não tô xingando, não. Ok. Vai lá. Pode ficar tranquilo. aí, Emendas meu irmão. discricionárias, emendas parlamentares, o recorde de emenda, orçamento secreto, Orçamento secreto é mentira. tratolão, pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Mano, eu tô decepcionado, cara. Você virou um Kim Kataguiri, tipo, da acontece? Deep Web. E aí o que acontece? Você não vai terminar nunca. Beleza, cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar, não, vou falar a verdade. Você vai imitar pra Falar a sua, verdade. pra sua plateia. Minha base não pode. Eu só aceitei esse Ok, debate, sabe ok. por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai ir pro lado do Landolode. Agora, pode ter alguém que tem um mínimo de honestidade que venha pro meu lado. Agora, uma pergunta: o Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Você quer dizer que ele fez bem pior. O que é pior do que alguém tirar o seu sustento? Você não sabe a realidade do Brasil, não, cara. Você já entrou em alguma favela na sua vida? Você Já. Já? Já entrei sim, eu dava aula em top. favela, Então, excelente, que bom, inclusive, tá, que bom. cara? Mas é o Agora, seguinte- você vai perceber o seguinte, Aham. que todas essas questões econômicas aqui e tal, tudo mais, quem tava falando era ele. Inclusive o Mandetinha, que tá aí junto com a sua galerinha, falou lá, presidente fez uma decisão acertada. De fato, não tá aí com fica em casa, porque a economia é importante para... Ou seja, quem estava preocupado com a economia, de fato, era o Bolsonaro agora. Quem comandou
a pandemia durante todo esse tempo foram os governadores e os prefeitos. Agora, você quer colocar a derrocada da economia em cima das costas do presidente? Ah, me poupe.